Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui apocalípticos para comentarmos o segundo episódio da série Loki. Let's say, push the Hulk off the Rainbow Bridge. There he goes. Assault Hulk. And I could also set fire to the palace. No, just stop. Don't set fire Okay. to the palace. I can do whatever I want to do, and it would never matter. It wouldn't go against the dictates of the timeline, because... Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa a respeito desse segundo episódio, deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci lá no vídeo anterior a respeito da abertura da série, justamente aquela homenagem feita ao Homem de Ferro. Naquele momento, né? A primeira aparição, na verdade, de Loki, quando ele sai lá do portal do tempo e espaço e cai no deserto de Gobi, lá na Mongólia, aquele jeitão todo que abrir um buraco nas areias do deserto, literalmente aquilo se remete à cena emblemática também do Homem de Ferro, quando Tony Stark escapou lá do seu cativeiro. A mesmíssima coisa. Aliás, homenagem ao Homem de Ferro já havia ocorrido na primeira série, ou melhor, na segunda série, Falcão e o Soldado Invernal, também numa situação em meio de deserto, para remeter mais uma vez também ao como tudo começou, na verdade, esse universo cinematográfico. Pois bem, agora já indo direto ao assunto da vez, que é o segundo episódio. Logo na abertura tivemos algo bastante curioso. Lembra que eu falei, né? Basicamente a série pretende se vender como algo mais cômico, talvez uma levada mais leve em comparação com a série anterior, que foi Falcão e o Soldado Invernal, que tinha uma pegada mais séria, mais dramática, cheia de aventura, é verdade, mas tinha sérias questões espalhadas por todo o texto, vários contextos, um atrás do outro, uma série bem cabeça. Já essa série aqui é uma proposta um pouco mais leve, mas diferenciada do que foi também o WandaVision, que também era um produto bem agradável de se acompanhar, bem família, um produto bem fácil de ser digerido. Então, a proposta aqui de Loki é mais ou menos nessa pegada, não ter muitas complicações. Quer dizer, quando se trabalha com viagens no tempo, não tem como fazer um produto leve, fácil de ser entendido pela massa, principalmente. Sempre é uma história meio enrolada. O primeiro episódio meio que já complicou um pouquinho. Nesse aqui, digamos que eles tiveram que literalmente naquelas coisas de parar a ação, todo mundo sentar nas cadeiras, quadro negro à frente, um professor explicando o que está acontecendo. Sim, tivemos isso no primeiro episódio, mas aqui o contexto que o Loki sacou também precisou de uma certa explicação. Mas eu estava falando a respeito da abertura, que literalmente talvez tenha sido o único momento realmente engraçado. Você pensa, como pode ser engraçado? Peraí, é mais um ataque lá do Loki ou de mais uma de suas variantes. Ele está cometendo maldades, está matando lá os soldados minuto, né, os caçadores, os hunters. Como aquilo pode ser engraçado? É literalmente engraçado porque se coloca uma música super famosa lá nos anos 80 da Bonnie Tyler, que é Holding My Hero, ou tá faltando umas palavras em inglês aí do título, mas enfim, não importa, o que vale que sim, a letra diz, né, de uma pessoa que procura por seu herói, não importa qual herói que seja, e na verdade, né, aquilo ali acontece no ato de um vilão, e o Loki é a proposta de herói aqui dessa série, quer dizer, herói barra vilão o tempo todo. Aquilo soa engraçado, soa uma bela de uma ironia, digamos assim. É uma abertura super esquisita que você pensa, caramba, outro momento onde a gente tem a assinatura que a série não se pretende levar a sério, porque ninguém colocaria aquela música ali da Bonnie Tyler justamente naquele momento. Era para ser algo mais dramático, mas não. Faz-se como uma certa galhofa, inclusive, deixando então aquela música super popular para servir de contexto, de background sonoro, justamente para aquela ação ali violenta, que na verdade, pô, ele está ceifando a vida de várias pessoas. Mas, curiosamente, né, ao final, o Loki ali leva um dos Hunters consigo. Para quê? Bom, obviamente, uma coisa meio fácil até de deduzir se eu começo a pensar, né? Coisa que o próprio Loki já meio que sacou um pouquinho mais a seguir em cenas posteriores ali naquele mesmo local, né, daquela festa que remete às tradições medievais. Bom, e daí o episódio realmente começa com Loki trabalhando para a AVT, ou TVA, como um bom funcionário que precisa aprender as coisitas. Aliás, o momento cômico ali justamente com a senhora Minuto, né, aquele holograma, robozinho, sei lá o que, entidade, que não dá para saber se tem
sem ciência ou não, que tenta fazer lá alguma leveza também, algumas piadinhas, tornando aquela cena engraçada, sem lá muitas coisas acertadas, digamos assim. Não sei se funciona, acho que para um pouco da audiência funciona, para outro tanto da audiência não funciona. Uma ceninha meio boba. Claro, tem um detalhe importante ali no fundo daquela cena, que é exatamente a revista que o Loki está lendo, que, claro, está conectada ao personagem do Mobius. Pois é, lembra que eu comentei no episódio passado, no vídeo, que os personagens que estão ao redor aqui dessa série, eles não são lá muito importantes. Não é que importantes, eles são importantes, eles não têm personalidade, que eu quero dizer. Eles não têm estofo. A maioria dos personagens soam quase igual. E apenas, claro, o Loki, que claro, tem uma bagagem enorme vindo dos filmes do cinema, e o novo, Mobius, tem alguma importância. E justamente aquela revista serve para retratar um pedacinho da personalidade, então, do Mobius, que é exatamente um ser que, basicamente, ele foi criado lá pelos senhores do tempo, e ele existe com apenas o propósito de servir a própria entidade, a AVT, ou seja, o glorioso propósito, né, que é exatamente o título do episódio anterior, né, o glorioso propósito do Mobius é cuidar do tempo, porque ele não se desvia das coisas propostas pelos guardiões do tempo. Pois é, senhores do tempo e espaço. A única coisa que ele faz na vida, mas sim, ele tem desejos terranos, digamos assim, com aquela coisa lá do jet ski. E é óbvio, né, que o Loki vai achar uma pontinha ali de caminho para depois passar uma rasteira, com certeza, ali no seu chefe, digamos assim. Isso a gente não pode ter dúvida. Por isso que foi muito bem destacado aqui nesse episódio. Inclusive, né, fazendo uma cena especial só para isso, destacar a revista para depois ser remetida lá depois naquela conversa entre os dois. Enfim, são grandes parceiros, aquele tipo realmente de detetives. Aliás, esse episódio, né, se mostra bastante na construção do Loki sendo o cara que realmente está absorvendo aquela função que lhe foi imposta, né? Ele tem que descobrir a tradução ali daquele mistério. E sim, ele tem uma bela de uma sacada muito interessante, que é exatamente aquele momento que eu falei para vocês, onde a série tem que parar, todo mundo tem que sentar, quadro à frente, e alguém tem que escrever o que está acontecendo. Literalmente na questão do apocalipse. Sim, onde ele descobre que é nesses momentos no espaço-tempo onde aquela variante dele mesmo se esconde, não tendo nenhuma chance de ser detectado lá por aqueles aparelhos lá da AVT. E sim, a sacada que o Loki fez a respeito disso foi bem bacana, mas também, né, captando aquele momento que faz conexão com a perda que ele tem, que é exatamente o seu povo deixar de existir. Naquele momento ele está olhando lá os documentos, ele descobre que aconteceu o Ragnarok. Claro, ele, ainda que ele é uma variante que saiu lá do ano de 2012, ele não chegou naquele momento que é retratado no terceiro filme do Thor, Ragnarok. Ou seja, ele não sabe o quanto ele está presente. Quer dizer, o quanto ele sabe sim, porque na verdade ele deve ter lido todos os relatórios e sabe qual foi as coisas que ele fez contra ou a favor para que o Ragnarok acontecesse. Ou que vai acontecer, enfim, não dá para saber, né? Você estando ali dentro da AVT, a gente não pode considerar que você está no tempo presente, ou futuro, ou passado, tanto faz. Enfim, o que vale é que sim, a gente percebe que o Loki, ele se dói pela perda do seu povo, dos Asgardianos, mesmo ele sendo um Asgardiano postiço. Mas de novo, né? A gente pode perceber uma coisa que a gente nota bem fácil nas 3 séries já expostas aqui nesse universo da Marvel na Disney Plus. Os 3 produtos apresentados, eles sempre tocam praticamente no mesmo assunto geral. Quem você quer ser, quem você pode ser e quem você deve ser. Isso aconteceu tanto com a Wanda e o Visão lá em WandaVision, como também com o Sam e com o Bucky em Falcão e o Soldado Invernal. E a mesma coisa aqui com o Loki, em Loki, como também o próprio Mobius, que é isso que serve também, a proposta também básica aqui desse episódio, quem você é, quem você quer ser, quem você pode ser. Tudo isso está acontecendo aqui ao mesmo tempo com o Mobius, com o próprio Loki, pisando, claro, que já aconteceu no primeiro episódio, e com a sua variante, que a gente descobre a verdadeira identidade lá para o final desta segunda jornada aqui de Loki. Mas falando nisso, né?
Uma coisa que eu também esqueci de comentar quando estava analisando o primeiro episódio, no primeiro vídeo, é que aquele detalhezinho que não deve ser passado desapercebido por todo mundo. Sim, o Loki foi apresentado como o verdadeiro vilão então aqui dessa série, ou seja, ele vai caçar a si mesmo. Mas, quando o Mobius faz a revelação para o Loki, nós percebemos, ou talvez muita gente não perceba, que na verdade a figura do Loki não é mostrada para nós, espectadores. Ou seja, quando isso acontece, é óbvio que, como a face está encoberta sobre luzes, sobre o capuz, que foi o caso, a gente pode imaginar, peraí, está se dizendo que ele está caçando a si mesmo, ou seja, uma outra variante dele. No fundo, então, não vai ser. Só que, claro, quando a gente chega ao final aqui desse episódio, a gente descobre que não é, ou também é de novo, ou também não é novamente. Sim, porque nós temos uma variante que é feminina. Pois é, já estou me adiantando, já chegando no final, porque basicamente é um truque. Esse episódio aqui é quase uma enrolação também, para falar a verdade, da proposta exposta pelo finalzinho, pelo gancho lá do primeiro episódio. Que quem é que se está caçando, se é o Loki ou não é o Loki, naquilo que eu disse. De novo, a temática geral das 3 séries, por enquanto, da Marvel na Disney Plus. Quem você é, quem você quer ser, quem você pode ser, ou quem você deve ser, enfim, tantas coisas, mas sempre relacionado à identidade das pessoas e seus desejos, principalmente. Tudo isso ao mesmo tempo, e agora também aqui, mais uma vez, em Loki. Pois é. Era óbvio, quando não foi revelado a face dele, porque geralmente quando isso acontece, quando você vai caçar a si mesmo em qualquer produto televisivo ou lá no cinema, quando se diz isso, até inclusive nos quadrinhos, não, você vai caçar a si mesmo, a face é apresentada. Dito e feito, como ficou revelado o rosto lá do Loki, a outra variante do Loki, era óbvio que não seria ele. De fato, é ele, só que numa versão feminina. Aí fica uma questão interessante, na verdade. Quando isso é revelado pra gente, então, ao final aqui desse episódio, o capuz é tirado, se revela a face feminina, você pensa, ué, quem é esta mulher? Quem é esta figura? Eu fiquei pensando, peraí, eu já conheço essa figura, ela existe nos quadrinhos, já foi apresentada no cinema, foi citada pelo menos. Eu fiquei na dúvida. Na verdade, esse episódio aqui só deixa um belo ponto de interrogação aqui na nossa mente, não explica direito. Eles tiveram até que colocar um adereço. Eles colocaram aqueles chifrinhos que o Loki usava bastante lá no seu começo de apresentação como personagem. Depois que ele foi mudando, tendendo ao lado bonzinho da face do herói barra vilão, aquele chifre foi meio que esquecido aos poucos. E colocaram de propósito agora para meio que enfatizar, para ninguém ficar em dúvida. Peraí, tá vendo? Não era o Loki que estava atrás do capuz, por isso que não foi revelado, por isso que ficou em sombra, por isso que ficou encoberto pelo tecido. Não era ele, era uma mulher, mas quem é essa mulher? Colocaram então o adereço do chifre, característico do Loki, para dizer que é o Loki. Mas a questão de que é o Loki feminino, uma versão feminina dele, isso ficou meio que vago. O próximo episódio vai ter que explicar isso. Eu fiquei até pensando, peraí, nos quadrinhos ele já foi uma mulher? Não me lembro. Até dei uma pesquisada agora, procurando alguma referência disso, e não. Acho que a última fase dele nos quadrinhos, faz tempo que eu não estou lendo a história do Thor barra Loki, ele está adolescente, ou esteve adolescente durante um tempo, depois que ele morreu, enfim. Ele voltou como um ser ainda masculino, mas ele nunca teve uma afeição feminina, embora, claro, ele se possa transformar em qualquer coisa que ele queira. Afinal de contas, ele é o deus da trapaça, ele pode se maquiar de qualquer coisa, inclusive personas femininas. Mas aí a gente tem que se atentar a algo que foi colocado no ar a respeito da personalidade de Loki, que ia ser trabalhada aqui nesse episódio, dele ser multigênero. Isso ficou meio esquisito, mas para o personagem não tem problema, justamente por causa disso, porque ele se transforma em outras coisas de boa, sem problema, com seus objetivos escusos. Sim, ele quer trapacear todo mundo, então ele se tornar outra coisa, não tem problema. Lembram, né? No final do Thor 2, ele se transformou no próprio pai, ele se transvestiu de Odin. E não me lembro se um dia também ele se colocou como a própria mãe, a Frigga, ou alguma das parceiras lá do Thor. Ele deve ter feito isso alguma vez, aparecido isso no cinema, por exemplo. Bom, com certeza nos quadrinhos ele fez
com certeza. Mas essa coisa de ele ser multigênero, na verdade, é umas questões ideológicas que estão embutindo, né, muito nas produções atuais. Mas, por enquanto, ele é apenas uma figura distinta, não é ele exatamente. Quer dizer, é uma variante dele. Aliás, a gente precisa colocar isso também, né? Numa reunião de trabalho ali, o Mobius apresentou pra gente no mínimo umas 5 variantes diferentes do Loki, ou seja, o Loki ele faz as suas estripulias e provoca esses desvios no espaço-tempo, ou seja, ele gera muitas variantes justamente por causa das suas trapaças. Ou seja, essa aqui que a gente vê, que é de 2012, fruto lá dos esforços dos Vingadores em Os Vingadores Ultimato, também precisa ser defenestrado de alguma forma. Bom, de fato, o Loki não existe mais, ele morreu mesmo lá no filme Vingadores Guerra Infinita, e ponto final. Para ele continuar ou não, ele tem que ser uma das variantes mesmo. No caso, essa que não foi nem ele mesmo que criou, não foi um desvio provocado por ele, foi pelos Vingadores. Bom, mas com certeza essa vai prevalecer, porque essa sim é a superior. Teve aquela brincadeira que a variante que eles estão caçando é uma variante inferior, mas na verdade ela é superior, por isso Mobius colocou isso pra ele, né? Você está se interessando pelo caso porque você percebeu que ela é superior a você. Sim, por enquanto, essa versão feminina dele mesmo se mostra muito superior a ele com um plano mirabolante, enigmático, com certeza, mas que talvez ele mesmo já tenha sacado o Loki que a gente conhece como mais normal. Porque, digamos, esse Loki de 2012 é aquele Loki ainda vilão. É até curioso a gente lembrar disso. Naquela época, naquele filme, ele acho que não estava tendendo muito a virar um herói ainda. Pois isso aconteceu mais a partir do Thor 2. E com certeza se intensificou em Thor 3 Ragnarok. E mais ainda em Vingadores Guerra Infinita, onde literalmente ele tenta meio que salvar o Thor ele também, tentando, claro, ainda pegar o poder de Thanos, com aquela coisa de ficar com a fama, eu derrotei Thanos. Sempre naquelas. As bondades de Loki vão por caminhos tortos. Aliás, vale lembrar isso, todas essas variantes apresentadas pelo Mobius ali naquela reunião de trabalho, pode ser que também seja isso. Tentativas do Loki querendo ser bom, mas não conseguindo. E ele foi defenestrado, literalmente, porque a gente até entendeu mais como funciona aquela maquininha lá do reset. Literalmente, eles pulverizam aquela derivação da linha temporal. A gente percebe que aquela gosminha lá, aquela fumacinha, que era laranja e se transforma em roxo e vai se ampliando, na verdade ela destrói com tudo mesmo. Depois a gente vê naquele gráfico lá na central de comando lá da AVT que literalmente a gente vê aquela variante, aquela linha que vai escapulindo da linha principal, sagrada, ela vai sendo diminuída, ou seja, ela vai sendo realmente eliminada, virando fumaça, sem volta, não tem jeito daquilo ser retornado. Falando nisso, né? Então quando a gente descobre essa nova variante do Loki que é feminina e que roubou então de todas as equipes de soldados minuto que foram totalmente exterminados, sempre roubava lá o aparelhinho recetador. Ali foi apresentado, sei lá, umas 10, 20 unidades sendo ligadas ao mesmo tempo. Parecia que sim, aquilo tudo era uma questão de nova armadilha. Mas no fundo, aquilo era o início do grande plano, enfim, começar. Para quê? Ninguém sabe, obviamente, porque toda aquela máquina que foi ligada, todos os resets, eles já estão em processo de expansão e quando começa, acho que não tem como frear aquilo, não tem um botãozinho que você chegue perto, mesmo porque para chegar perto você já foi eliminado, né? Você já foi desintegrado, não tem como, acho que, conter, quando começa, já era. E desintegra aquela linha temporal. Quer dizer, ele desintegra uma linha temporal variante, mas o que ele faz na linha principal? Porque é óbvio que a intenção ali da Loki feminina é, de alguma forma, afetar algum ponto ou vários pontos da linha principal, da linha sagrada do tempo. E aí a gente pode considerar que sim, isso é muito mais interessante, é um bom, melhor gancho. Tentar imaginar que diabos é o plano principal da Loki feminina, do que o gancho ser a gente descobrir que o Loki, na verdade, aquele Loki vilão, entre aspas, na verdade é um outro Loki, um Loki feminino.
Bom, de novo, a gente não sabe ainda. A gente, assistindo ao episódio, não é comunicado que ali é exatamente o Loki feminino. A gente só considera que é uma vilã. Ah, é uma mulher. Mas quem é esta personagem? Ninguém está associando ainda que aquilo ali é o Loki de fato, só que feminino. Agora, qual é o motivo de ser um Loki feminino? Ele começou isso em algum truque que ele estava fazendo, tentando enganar outras pessoas em algum momento do tempo? Quando que essa variante foi criada? Por que motivo? Do mesmo modo que a gente pode retornar que há outro gancho interno, que é exatamente lá na reunião de trabalho, lá no briefing do Mobius, onde ele apresenta aquelas 3, 4, 5, 6 variantes do Loki. Por que essas variantes foram criadas? Foi o Loki que criou ou foi um evento externo a ele que gerou aquelas variantes? Pode ser que sempre aconteça de alguém tentar fazer alguma coisa no espaço-tempo ali sem querer e uma variante do Loki é criada. E como eu disse, ela pode muito bem ser essas variantes tendendo ao bem o tempo todo. Ou seja, esse episódio aqui tem vários elementos interessantes, já faz a gente abrir um leque de desdobramento que conduz a série para momentos que a gente não consegue entender literalmente, porque é puro mistério o tempo todo. Sim, uma coisa, né? Falta bastante ação aqui na série, coisa que a gente viu bastante, com força, em Falcão e o Soldado Invernal, e mais ou menos assim, mais para o final, em WandaVision. Mas aqui em Loki realmente falta ação, por isso talvez aquela cena maluca de abertura, com o ataque, mais uma vez, do Loki variante, mas com aquela pegada engraçada por causa, ou sarcástica talvez, com o uso da música da Bonnie Tyler. Enfim, um episódio muito mais interessante que realmente coloca ele para frente. Foi menos engraçado, é verdade, um pouquinho de ação forçada, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Teve muito mais diálogos durante toda a narrativa, mas com certeza os mistérios que foram colocados de maneira bem clara a respeito, por exemplo, do, digamos, esconderijo do Loki variante vilão ali perto dos apocalipses que aconteceram ao longo das histórias, como também aqueles mistérios que a gente não percebe que são exatamente propostas colocadas, que foi exatamente aquela apresentação de várias variantes do Loki, mas como é que elas existem? Porque a gente podia pensar que não, só existia uma, ou no máximo duas, já que temos esse Loki de 2012 e esse Loki variante que é o vilão da vez. Um a gente sabe como foi formado, por causa dos Vingadores, mas e o Loki vilão? A gente não tem explicação por enquanto e isso vai ser revelado com certeza mais para frente. Mas será que os outros também vão ser esclarecidos para a audiência? Ou vai ficar assim no mistério e depois a gente fala sobre isso? Pode ser que sim, né? Enfim, analisando no contexto bem amplo, esse episódio aqui é muito mais interessante do que o da semana passada. Sim, ele ainda continua um pouco arrastado, mas não tem problema, porque aqui ele está embutido de pequenos micro-mistérios, como eu já comentei. Isso faz com que a gente tenha interesse em querer acompanhar os próximos restantes 4 episódios para entender exatamente qual é a jogada principal por aqui. É verdade que, claro, eu estou mais interessado em quais são os destinos aqueles equipamentos de reset do que realmente saber quem é essa figura feminina, Loki ou não. Sim, é o Loki feminino, mas o motivo dela existir realmente, não estou interessado. De novo, isso é porque a série tem um certo problema de realmente contextualizar os seus personagens. É apresentado, é curioso, né? Do mesmo jeito que o Loki, ou aliás, o vilão a ser caçado no final do primeiro episódio é apresentado como Loki, aquilo soa aqui como um tipo, tá, isso acontece muito por aí, caçar assim mesmo. E agora, quando ele descobre que aqui temos uma variação diferenciada, é uma coisa que incomoda também, do mesmo jeito que o incômodo que eu digo aqui não empolga, do mesmo jeito que talvez não empolgou saber que o Loki vai caçar assim mesmo. Pelo menos, talvez pelo gosto. Acho que tem muita gente que talvez tenha se sentido impactada ou duplamente impactado agora. Puxa, a primeira vez, caramba, ele vai caçar assim mesmo? Que coisa sensacional! E agora, caramba, que coisa triplamente sensacional! É o Loki feminino? Não, acho que não. De novo, a série tem problemas de contextualizar assim, o seu próprio gancho para a gente acompanhar o que vem a seguir. Tá meio esquisito. Nas 2 séries anteriores, acho que os ganchos eram mais interessantes. Às vezes eles nem precisavam existir de fato de maneira impactante. Bastava a gente saber que
o desdobramento do que está acontecendo no miolo do episódio, não necessariamente o gancho, já fazia a gente querer acompanhar os episódios seguintes. Aqui, o contexto geral, o desenvolvimento da trama é mais ou menos, e os ganchos, ao final dos episódios, não são lá assim tão interessantes, são quase clichês, basicamente. De qualquer forma, sim, gostei desse episódio e, portanto, para ele eu atribuo 4,5 asteriscos. Bem melhor, com certeza. Bom, agora vamos combinar então que semana que vem vamos dar uma olhada no terceiro episódio então de Loki. Enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de resenhas das séries anteriores, WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal. E tchau!